Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Sequoia, tá? A nossa análise da semana hoje é sobre a Sequoia. É uma empresa que eu já fiz vídeo aqui no canal, então se vocês procurarem aí vão achar, não sei quantos, não me lembro agora. Talvez um mais lá para trás, algum resultado perdido, mas no último vídeo que eu fiz dela, né, quase um ano atrás, né, já mostrando um momento não muito favorável da empresa, né? Tem crescimento de pedidos, o resultado financeiro está fraco, né? Para ser bem honesto, é até meio covardia chegar e olhar o resultado da Sequoia agora, porque de fato ele piorou bastante. A empresa ela teve um boom do e-commerce, mas eram métricas operacionais que estavam vindo bem, só que as financeiras nunca chegaram a vir boas, né? Então estava todo mundo esperando uma melhora que acabou não vindo. Tá? Então a gente vai ver hoje, atualmente, o resultado está bem ruim, na verdade. Tá? Mas, enfim, como a gente não tinha analisado nessa última rodada de vídeos, né? Não tem vídeo recente meu aqui dela, né? Vamos aproveitar e dar uma atualizada, né, nesse período antes de sair os resultados do segundo trimestre. Tá? Então a Sequoia, a ideia dela era a seguinte: essa é uma empresa de logística, né, transporte e logística, basicamente entregas, né, sendo exposta principalmente aí ao e-commerce. Ou seja, né, você pega outras empresas que trabalham no varejo e tal, para você estruturar uma rede de logística de entregas não é tão simples, tá? Geralmente envolve muito dispêndio de capital para ter armazém, veículos e tal. E a ideia da Sequoia era isso, é ser um hub, né, logístico para que outras empresas contratassem ela e ela, assim, com escala, conseguir oferecer esse serviço de uma maneira rentável, né? Embora ela sempre teve aí uma pegada mais asset light, né? Isso tem vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, a gente vê abordagens distintas em relação a esse investimento de logística de diversas empresas. A Magazine Luiza foi a empresa que botou muito imobilizado na rede logística dela. Então, ela tem uma rede logística grande, robusta, tá? Para isso, ela gastou muita grana. Qual que é a vantagem? Ela consegue margens melhores, tá? Porque ela internaliza um serviço que acaba comendo margem se você for terceirizar ou se for operado de um jeito mais asset light. Quem, né, dos grandes players tem um modelo mais asset light? O Mercado Livre. Tá? No geral, o Mercado Livre tem um modelo mais asset light de parcerias, de usar, ao invés de ter lá um centro para recolher pedidos, usar lá um parceiro, na hora mesmo da entrega, usar um terceirizado, que vai eventualmente ter recurso próprio. Então, essas empresas de logística novas aí, mais novas, mais modernas, tecnológicas, elas usam muito isso, né? Usar um parceiro, não precisar tanto assim de mobilizado. Só que qual que é o lado contrário, né? Assim como para a Magazine Luiza, ela acabava tendo uma margem maior, internalizando tudo, ao custo de CAPEX mais alto. Aqui você consegue investir sem tanto CAPEX, mas aí a tua margem fica ali no limite, né? Porque se você vai alugar galpão ao invés de comprar, você tem um custo operacional do aluguel do galpão. Por que que para o açaí, para outros atacarejos, né, a maior parte dos imóveis é próprio? Né? Porque você precisa daqueles pontinhos de margem, porque o negócio no atacarejo, a margem bruta ela já é baixa. Então, pagar um aluguel ali já pesa, é uma coisa importante para a gente acompanhar aí nesse tipo de empresa. No caso da Sequoia é a mesma coisa, a margem bruta de logística, de frete, ela é muito apertada, né? Porque acaba sendo um serviço, né, sem tanta diferenciação, que a disputa por preço é absurda, porque o frete ele é fundamental para um e-commerce funcionar. Se o cara for comprar, né, um produto pela internet e tiver um custo alto de frete ou entrega durante muito tempo, ele não compra, ele vai comprar físico. Então aqui a pressão ela é muito bruta para ter uma margem muito justa para fazer o negócio funcionar. Então a proposta da Sequoia era boa quando ela surgiu aí, né, se lançou no mercado de capital aberto. Agregar, já que N outros players de varejo não conseguiam, por conta própria, estruturar um serviço desse porque era complexo, ela virar uma grande referência, um grande hub, e aí com a escala ela conseguir mitigar essas dificuldades. Então a proposta era legal, só que nunca aconteceu. Então eu lembro que eu assisti um Investor Day dela, achei interessante, bem no comecinho, pós IPO, mas aí você ia vendo, né, que os números eles vieram,
mas a rentabilidade mesmo nunca veio. E eu não estou falando nem só de lucro líquido, que você pode vir argumentar, falar, Arthur, mas mesmo, né, tendo uma pegada aí, né, um pouco mais asset light, ela não é asset light, tá? Mas é um pouco mais do que uma indústria, né, uma empresa pesada de logística, ainda deprecia e amortiza muito, por isso que não dá lucro líquido. Você ensinou isso pra gente. É verdade, em partes é verdade, sim. Só que nenhuma métrica decente e razoável você ia achar, né, a empresa retornando. Aqui em 2022 ela teve geração de caixa operacional positiva, mas teve umas questões lá de diferimento, de capital de giro, que vieram péssimas agora, e já virou para o negativo. Então, não é que ela não deu lucro contábil e tal. Ela fala, mas você fala que lucro contábil não é tudo. Beleza, mas ela nunca deu em nada. Nem geração de caixa operacional, muito menos geração de caixa livre. O próprio EBITDA dela, um EBITDA modesto, 100, 200 milhões. Agora ela é uma empresa que está muito depreciada, desculpa, né? Valendo 200 milhões de reais de market cap, porque ela virou uma dívida grande, a gente já chega lá na parte da dívida. Mas é um EBITDA, não é aquelas coisas, ela tem um resultado financeiro puxado por causa dessa dívida alta, né? Ela acaba depreciando bastante aí, porque mesmo assim ainda precisa de investimento, né? Ela também tem aquisições no histórico, a gente já vê lá, tá? Mas o ponto é que a Sequoia nunca entregou. Esse é o grande ponto. Ela no release, nas apresentações, eles sempre destacam ou destacavam, porque agora não tem nem isso, mas tem métricas operacionais, ó, o número de clientes aumentou, o volume de encomendas aumentou, só que isso nunca se traduziu em números, tá? Então isso acontece muito, pessoal, é bem comum, tá? De você ver uma empresa que parece interessante, mas não entrega, não entrega, não entrega. Por isso que ao investir em ações, é sempre importante ser pé no chão, né? E com calma. Mesmo que você tivesse achado a Sequoia legal lá no começo, mas vai com calma. Cara, lá no começo, ela chegou a ter um valor de mercado ali de 4 bi de reais, sendo que, cara, nem a receita dela era um terço disso aí, né? Quanto mais rentabilidade, ela nunca teve rentabilidade. Então, era um negócio que tinha uma dívida, tinha um valor de mercado relativamente alto porque ela entregava, o enterprise value consequentemente alto, e precisava muita coisa acontecer, dar certo para ela entregar geração de valor. Então ela tinha que escalar muito essa receita. Durante um certo tempo funcionou, mas agora, né, a conta está chegando. Ela precisava ganhar alavancagem operacional, coisa que ela nunca ganhou. Tá? Nunca teve alavancagem operacional relevante. Né? Ganhar tamanho, ganhar alavancagem operacional para gerar valor. Né? E estava muito longe disso. Agora, vamos supor que você acreditasse muito, que você gostou demais e tal. Mesmo assim, o pessoal vai na manha, tá? E infelizmente não é o que o pessoal faz. O pessoal tem uma visão muito 880 de investimentos, muito grande tacada. Olha um negócio bom, não, isso aí é legal. E a Sequoia já dava sinais de que era arriscada lá no começo. Né? Tinha que dar muito certo para justificar esse valor. O que aconteceu? A empresa foi lá pro buraco, hoje vale 200 milhões de reais. Caiu aí, né? Sei lá, 90% aí o pessoal investiu. Isso porque tinha muita expectativa, mas era expectativa vazia, né? Não tava sustentada apenas na história, né? Falar, não, modelo inovador e tal, mas não estava sustentado em números. E é isso que acontece quando a gente tem uma empresa assim, tá? Então, dei uma bela introdução, né, para explicar, porque às vezes o cara vai ver o vídeo aí e fala, pô, a empresa tem vídeo, tem resultado ruim, não me interessa. Mas é importante os aprendizados, né? Então, esse aprendizado aí da grama do vizinho ser mais verde, ele é muito importante. Por isso, conectando com a nossa live de segunda-feira lá no canal do Fundamentei, que eu falei dos perfis, por isso que tem gente que cria um filtro de não comprar empresa de IPO recente ou no IPO e tal. Por quê? São muito comuns esses casos de histórias mirabolantes que não se sustentam. Tá? Então, provavelmente você vai acertar mais do que errar se você não comprar a empresa no IPO. Tá? Então, é um filtro válido esse. Agora, nada impede que quem quer estudar, quem quer analisar, né, veja esse tipo de empresa. A Sequoia não era nada espetacular. Era, né, muito mais razoável você esperar um pouco. Deixa eu ver se esse vídeo é da época que eu fazia um resuminho em texto. Hoje eu não faço mais. Vamos ver se é. Aqui, ó. A Sequoia surgiu como uma empresa com uma proposta interessante, contudo, apesar do crescimento, ainda tem dificuldade de rentabilizar, margem baixa, geração de caixa comprometida,
Para ela deslanchar, vai precisar crescer muito volume, que parece complicado, além da rentabilidade. Então, isso aí eu escrevi no ano passado, né? Quase um ano atrás. E vocês viram que não aconteceu, tá? Então, mesmo para quem analisa, né? Fala, Arthur, eu quero analisar a empresa, não quero ter o filtro do IPO. Beleza, mas aí você não pode errar a análise, né? Ou não, num caso desses aqui. Tá? Então, cuidado com essa da grama do vizinho é mais verde, apareceu um negócio que parece fantástico, né? A maior parte não é. Tomar um golinho aqui, é vitamina C, tá? Para molhar o bico e vamos dar uma olhadinha na empresa. Enfim, já expliquei basicamente o negócio dela, a parte de governança é tranquilo, né? Novo mercado, tega longa e tudo mais. Dá uma olhadinha, ver se tem um controlador, quem que é, um FII, né? Então deve ser alguém que mantém um controle por meio dos fundos de investimento. Esse aí a gente viu na live de terça, né, sobre a cartinha da Polo Capital. Tá? Então, isso aqui eu já falei, market cap parece. Outro viés comportamental que pega nesse tipo de coisa, tá? Viés da ancoragem. Por quê? O cara olha, ela tá valendo 200 milhões de reais, chegou a valer 4 bi quase. Vai falar, ela tá barata. Não, tá. A empresa tá barata, o cara é muito mais complicado que isso. Ela não está barata, tá? No patamar de hoje. Primeiro, né? Se eu fazer uma avaliação dessa, tem que considerar o enterprise value, né? O valor da firma, em português, sempre não gostei desse termo, valor da firma. Que aí vai dar mais de 1 bilhão de reais para uma geração de caixa que nem existe. Então, não está barata. Falar, mas caiu 90%. Mas não quer dizer que um negócio que cai 80%, 90% ele fica barato, porque o negócio está ruim, o negócio não entrega. Então, ela não está barata. Ah, mas e se ela for lá melhorar e tal? Bom, aí é outra história, mas é um C que hoje não existe, né? E a gente investe baseado apenas nos fatos e não nos Cs. Tá, ele ampliou aí mais ou menos 3 anos, em Boa das Artes, a sede, cidade ali próxima de São Paulo. Que mais, né? Vamos ver os indicadores antes? Não, eu gosto de ver aqui no final, tá? Ela tá fazendo um aumento de capital, vamos ver os números aqui, a gente já chega lá para falar sobre essa subscrição, que vai diluir muito o acionista, vai fazer um estrago no retorno do acionista que era sócio dela antes, tá? O que mais? Tem aqui as remunerações. No caso de uma empresa dessa, eu falei sobre remuneração, né, um pouco mais sobre isso na live de terça-feira do canal aqui, dei uma olhada lá nessa live, tá? Mas na empresa dessa, pessoal, a remuneração é o de menos, tá? Então eu vejo que vocês dão muita importância para coisas que em determinados contextos meio que não faz diferença. Você não vai olhar aqui uma empresa que mal tem rentabilidade, não faz diferença nenhuma isso aqui, tá? Enfim, essa fonte de receita, como eu sempre comento aqui, né, não nos diz muita coisa, mas não pode fazer nada, é como as empresas alimentam lá o formulário de referência. Tá, os clientes, endividamento, vamos ver esse endividamento mais perto já já. Uma empresa que não tem nem como pagar dividendo, né, tá muito longe disso. Enfim, dá uma visão geral do histórico dela. Porque eu trouxe a apresentação da empresa aqui, mas vocês vão ver que olhar a apresentação do primeiro TRI é meio que chutar cachorro morto, tá? Mas vamos olhar o histórico, tá? Então ela fez IPO em algum lugar por aqui, a gente via pelo menos um crescimento de receita chegando, mas foi um crescimento de receita vindo muito de aquisições. Então você tem que sempre olhar meio assim com o crescimento de aquisições. Não que seja ruim, mas ele tem um custo, né? Que é o que você paga pela aquisição. Então, uma empresa está crescendo organicamente, geralmente é um crescimento mais interessante. Claro que ele geralmente vem depois de CAPEX, de investimento interno, mas crescimento de aquisição ele tem que gerar valor além das aquisições, não é só crescimento de receita, né? A gente viu por um período uma evolução do EBITDA, tá? Mas mais ou menos na mesma linha da evolução da receita, ó, tipo, dobrou a receita, dobrou o EBITDA, grosso modo. Ou seja, não houve ganho de margem, isso já é bem ruim. Que é uma empresa de margem baixa, né? Olha só, o EBITDA ali em cima dá 10%, pouco mais que isso. Ah, é apertadinho. Então, uma empresa gerar é muito difícil a empresa gerar valor sem ganhar margem, tá? Ainda mais nessas margens apertadíssimas. Tem que ter ali um ganhozinho de escala, ou então tem que ser um crescimento muito sólido, muito robusto, assim.
uma empresa madura, com margens estáveis, ok, tá? Mas aqui é muito justinho. Se a gente tinha que observar uma rentabilidade melhor para estar gerando valor mesmo para o acionista, tá? Aqui para baixo só piora, mas claro, tem um impacto da depreciação que foi aumentando pelas aquisições, até aí tudo bem. Eu faço esse ajuste em várias empresas e tal, mas o resultado financeiro piorando, além do componente aumento de taxa de juros, que esse também pesa para todo mundo e não é culpa da empresa, teve o componente aumento da dívida, tá? Então, aqui ó, no IPO, você vê que ela estava numa situação bem equilibrada de caixa, entrou recursos, mas rapidinho eles consumiram esses recursos nessas aquisições, principalmente. Os investimentos internos, aqui o CAPEX, nunca foi grande coisa, tal, mas ela consumiu muito recurso nessas aquisições, inclusive aumentando nominalmente a dívida, tá? E o retorno não foi o suficiente. Então esse é o ponto. A dívida, né, aumentou muito mais. O dispêndio que a empresa teve com essas aquisições, além do investimento, mas principalmente com as aquisições, ele foi muito maior do que a evolução dos resultados. E aí a conta não fecha e um dia chega o dia do pagamento, né? O dia que ela vai ser cobrada. Então, pós a IPO, a gente viu um aumento muito expressivo, muito rápido da dívida, sem contrapartida os resultados. Você fala, então, mas dobrou a receita, o EBITDA dobrou, tudo bem, cara, mas 100 milhões de EBITDA a mais não cobre 800 milhões de dívida, né? A dívida saiu de 100, 200 aqui para quase 900 agora. Então, não foi proporcional, porque mesmo tendo dobrado aqui, esse EBITDA eles tinham que estar na casa de 300, 400, 500. 300 ainda é pouco, né? Lá para 500, 400, 500. Aí falou, não, beleza, a empresa se endividou, mas o resultado subiu tanto que vai conseguir agora, né, pagar a parte, né, desse endividamento, desalavancar e a empresa subiu de patamar e gerou valor. Só que não foi o caso, tá? Para piorar, a geração de caixa dela é meio esquisita. Ela tá sofrendo muito agora com o capital de giro preso. Tem uns juros lançados lá, um negócio meio esquisito. Quem fez um bom comentário sobre isso foi o Felipe, que tá como sempre. Os comentários dele são bons. E ele deu uma olhadinha, faz um tempo, né? Isso aqui não é de agora. Mas ele deu uma olhada nesse FCO deles lá, que tem uns juros provisionados. Então, assim, parece que é pior ainda a situação, tá? Quando você olha da perspectiva caixa mesmo, tá pior ainda, né? Não entra resultado e quanto mais sobrar aqui, porque esse fluxo de caixa menos CAPEX ainda não tem nenhum investimento, tá? Então foi isso que aconteceu com a Sequoia. Tinha uma proposta legal, mas gastou muito em aquisições e a evolução do resultado não veio nem perto do que precisaria para entregar. Resultado, agora o pau comeu, porque essa receita não consegue se sustentar, a desalavancagem operacional pesa, a margem que já era baixa, né, piorou, e aí, né, o prejuízo contábil que já vinha aumentou mais, queima de caixa, dívida muito mais alta que a capacidade da empresa em pagar, tanto que virou aqui a subscrição, né? Então é isso que acontece, cadê a subscrição? E é uma subscrição muito dilutiva, tá? Vai diluir pra caramba, vai virar exemplo aí pra gente dar nas aulas depois, né? Infelizmente, é a trajetória de uma empresa que não entrega, tá? E quando você paga muita expectativa, né? Uma expectativa muito alta, de uma empresa que não entrega, o resultado é esse aqui, é 90% de prejuízo, tá? E cuidado com o viés da ancoragem, ela não está barata. Para esses números que ela tem hoje, não. Vamos ver aqui os indicadores. Né? Eu fiz um meia-culpa na live de terça. Cara, assista a live de terça, tá? É uma live difícil, complexa, mas tem uns conceitos que todo mundo precisa ter, até quem tá começando, tá? Na live de terça eu fiz um meia-culpa que toda empresa aqui no Brasil, principalmente, nós vamos olhar lucro líquido de controladores e não controladores. No caso dela aqui não tem nem como olhar, ela não tem lucro, né? Até esqueci. Vamos dar uma olhada no último demonstrativo dela lá para ver se. Ah, não é empresa do exterior, calma. Preciso pegar a mãe aqui, vamos dar uma olhada no ITR dela lá, só para ver se ela tem participação de não controladores. Mas esse é um legado aí que ficou pra gente sempre olhar. Se você não sabe do que eu tô dizendo, assista a live de terça. Tem lá o timestamp, não precisa ver tudo, tá? Vê lá no timestamp só essa hora aí que a gente fala de participação nos lucros de acionistas não controladores, tá? Tá lá o timestamp bonitinho. Demonstração de resultado, ela não tem. Ela tem controlador consolidado junto, beleza. Balanço patrimonial. Demonstração de resultados, prejuízo no período. Enfim,
aparentemente ela não tem esse problema de participações minoritárias, né? Uma coisa a menos. Mas enfim, vamos dar uma olhada, ver o que, que tem para ver. Então, isso aqui, ó, cuidado com essa armadilha. A galera vai lá e olha, mas ela tá negociando abaixo do book value, do valor patrimonial, 0,6, ela tá barata. Ela não está. Por quê? O que, que tem nesse book value que joga ele para cima, que não faz esse indicador ser interessante aqui? Dá um doce para quem adivinhar. A gente falou disso na live de terça-feira também, tá? Cadê ativo? Blá, 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 blá. Olha lá. Tangível, direito de uso, né? Aqui, ó, na controladora, né? Sempre, ó, desculpa, sempre olha o consolidado, tá? Não controladora. Metade do ativo não circulante vem de intangível, né? A maior parte, se a gente for fuçar lá, deve ser ágio de aquisição. Tudo como eu vejo isso, olha aqui, ó. Nota explicativa número 10. Então, na DFP ou no ITR, quando você olha o demonstrativo contábil, geralmente a empresa coloca aqui em qual nota explicativa tem mais detalhe desse intangível. Então, é só olhar lá na nota explicativa número 10, ó, que está na 7.3, 8... 10, intangível. Ela vai dizer o que, que é o intangível, né? Que o principal lançamento, para surpresa de 0 pessoas, é ágio de aquisição, tá? Desculpa, vamos ver no consolidado, que é a mesma coisa. Ágio de aquisição. Então, pessoal, tá tudo aí, tá? É só não ter medo, não ter preguiça de olhar. A gente gastou aí um minutinho para ver essa informação, tá? Nem é tanto. Precisa ler o DFP inteira, 40 páginas, vai só ler onde interessa, tá? Vou deixar aqui, porque se precisar a gente volta aqui em um dado. Então, esse preço sobre o valor patrimonial, sobre o book value, né, PVPA ou PB lá em inglês, não adianta aqui, porque tem um valor imenso de ágio de aquisição lá que não representa. Vai vender lá, vai liquidar esse ágio de aquisição para ver o que, que vai, né, o que, que vai recuperar na empresa, não recupera, tá? Então, cuidado com isso aí. Eu expliquei isso aí também, eu falei sobre isso também no vídeo de domingo lá, versus chat GPT, que a gente levantou os problemas de valor patrimonial. Tá vendo como os vídeos eles se intercalam, né? São conceitos que a gente vai vendo, vai casando um com o outro, tá? Então, esquece isso aí. Mas o preço sobre EBITDA também tá muito baixo uma vez, tá, né? Só que o preço, aqui ele tá pegando o valor de mercado e não enterprise value, que é a dívida que tem que ver. Quando você olha um EV/EBITDA, você vê um valor que até nem é baixo, tá? Isso que eu falei, ela não está barata, tá? Por quê? Porque a dívida dela é muito alta, que faz com que o enterprise value dela seja alto. Então, mesmo assim, ela não tá barata. 8,6 GV EBITDA, tem empresa boa aí no mercado com um valor mais baixo que esse aí. Então, não, ela não está barata. Mas o EV receita também está muito baixo. Mas é outra coisa. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que ela tem uma margem muito baixa. Então, qualquer indicador em cima da receita vai parecer que a empresa é barata, mas não é. Ó. São dois problemas. Um é esse aqui, o Enterprise Value, ou o valor da firma, péssimo nome, é muito alto, porque a dívida é muito alta. Tá? Mesmo com o valor de mercado baixo, mas não faz diferença. Esse é o valor principal que tem que usar. E outra, como a margem dela é baixa, esse tipo de indicador em cima da receita também vai dar valores que parecem baixos, né? Aqui, ó, o preço sobre receita dela, o Price Sales Rate lá do Peter Lynch, do 0,1, parece que é uma barganha, né? Mas não é. Por isso que olhar indicador seco geralmente é uma péssima ideia. Ó, EV/EBITDA ajustado 9, eu tenho uma empresa muito melhor, tá mais barata, inclusive. Proventos, não preciso nem falar, né? Fala por si só. Lucratividade, destaques, margem muito, muito baixinha, tá? Dá para ser uma empresa boa com margem baixa? Dá, tá? Só que a empresa tem que evoluir, né? Tem que apresentar lá um crescimento, tem que ter essas margens maduras. A gente vai ver, primeiro trimestre ela perdeu margem, tá com dificuldade. Não pode ter muito CAPEX, não pode ter muita dívida, porque senão o resultado financeiro come tudo isso aqui, tá? Depreciação é altíssima, ok, mas vem de uma depreciação, vem de muitas aquisições, vem de muito investimento, sem contrapartida no resultado, que foi o que eu expliquei, tá? Você vê que o CAPEX é baixo, mas esse CAPEX só leva em conta, né, investimento interno, não as aquisições, tá? Olha o tanto de intangível que tem de goodwill, né? Não precisava nem ter ido na nota explicativa, só por aqui você já via, né, que ela tem muito intangível goodwill, até imobilizado, então
ter essa noção de patrimônio como valor de liquidação e tal, não é uma boa. Eu expliquei isso no vídeo de domingo do ChatGPT. O crescimento de receita parece bom, né? 40%, mas veio a base de aquisições, né? Entregou. Esse crescimento de FCO tá bem distorcido, tá? A gente já olha lá, mas não é. Enfim, dívida altíssima com ou sem arrendamento, tá? Dívida muito maior que o patrimônio líquido. Claro, mas você fala para não olhar esse indicador. Mas nesses casos gritantes, né? Eles saltam aos olhos. Enfim, eu preciso começar a botar uns indicadores aqui pra gente brincar também. Mas o que faltou tirar a dúvida? O FCO, você olha lá, o FCO está crescendo. Não, pessoal, não está crescendo porcaria nenhuma, tá? Só olhar aqui e você vê que de fato tá complicado. Situação péssima, né, da Sequoia. Agora a gente vê aqui o primeiro tri. Eu fiz questão de caprichar nessa análise prévia, porque aqui, velho, é chutar cachorro morto, tá? Então, por quê? A empresa, nessa situação crítica, ela tá fazendo ali um turnaroundzinho operacional, tá descontinuando alguns contratos não rentáveis. Olha só, né? Que surpresa. O problema é que esses contratos não rentáveis estavam pesando para a empresa lá atrás, né? Então tá desmobilizando algumas coisas, aí a rota fica ociosa, aí a margem cai ainda mais, pressão no capital de giro, com aumento de conta a receber, ou seja, agora ferrou, velho, agora é a bagunça operacional completa. Tem a menor possibilidade de estar investido numa empresa dessa nesse momento, tá, pessoal? A menor. Fala, mas se ela melhorar? Se ela melhorar, você espera ver as coisas melhorarem, os fundamentos, calma, né? O mundo não vai passar e você perder o bonde. Mas se você ficar investido numa empresa desse jeito nesse momento, você vai perder seu capital todo, tá? A maior chance é que isso aconteça. Tá? São poucas as que se recuperam. Tá, a alavancagem foi pro espaço. Ainda teve a questão do risco sacado. Olha que azar, né? Tudo atrapalha. Por quê? Qual foi o evento risco sacado? Né? Americanas. Americanas. Né? O que eles comentaram? Os bancos não estão querendo mais fazer essa operação. Creu. Então, o que era complicado piorou muito esse primeiro trimestre. O resultado é bem ruim, então teve queda nominal de receita. Né? Eles estão reestruturando esses contratos deficitários. Isso é a materialização de uma gestão ruim no passado, tá? Não é, a empresa está passando por um momento difícil. Negativo, ela está colhendo o que ela plantou. É diferente de você ter uma empresa e vem fatores macroeconômicos, a máxima empresa, fala, tá difícil, mas quem sabe ela volta. Não. Aqui, ela está colhendo o que ela plantou, tá? Então, o e-commerce, claro, essa parte do e-commerce reduzindo não é culpa dela, tá aqui atrás de mim. Mas, como ela não fez a lição de casa, né, o impacto é maior ainda, tá? Então, a margem que já era baixa despencou, né? Margem bruta vai para 8, 9%. Não tem como ser rentável com margem de 8, tá? Se ela ficasse nesses 18, 20 ali, né? Você segura, dá uma diluída em custo fixo e tal, beleza, mas com 8, 9%, velho, esquece, tá? É queima de valor absurdo. Então, estão fechando base, reestruturando rota. Agora, nem adianta analisar ela em si, tá? Ela vale, tem valor essa análise pelo passado, para ver o que aconteceu, como ela piorou, tá? Mas agora, velho, esquece. Aqui, creu total. Margem EBITDA com toda aquela amortização que ela tem, e depreciação também, dá zero. Contando com tudo aquilo que ela deprecia e amortiza. Então, esquece. Tá? Que mais? Além de tudo, capital de giro comendo empresa viva. Então tem aumento de contas a receber, tem aqueles negócios lá que o Felipe viu de juro provisionado, meio esquisito, tá? Risco sacado, pau comendo também, conta com fornecedores. Cara, tudo desastre, né? Então, bem complicada a situação dela, por isso que ela fez esse aumento de capital monstruoso, tá? Endividamento aumenta, mas segue no longo prazo. Cara, aí não adianta, né? Tentar. É um eufemismo, né? Porque esse endividamento aumentou muito, tá? Esse endividamento aqui não tá levando em conta o arrendamento mercantil, tá? Tá 600 milhões aqui. Com o arrendamento é o que a gente viu lá no Fundamentei, 900. E eu não sei em cima de qual EBITDA que eles estão calculando aqui, tá? Porque é possível que eles estejam fazendo a conta em cima do EBITDA da FRS. Cuidado com isso aí, tá? Eu não vou gastar tempo calculando isso aí por conta. Mas eu não duvidaria disso não, tá?
Eles estarem pegando a dívida líquida sem a dívida de arrendamento e calculando com o EBITDA FRS 16. Mas, enfim. Cronograma, eles falam que no longo prazo, mas não é um cronograma tão confortável, não, tá? Tem vencimentos grandes já pro ano que vem e fala, 360 milhões. Sim, mas a empresa não gera quase isso, cara. Então, não tá tranquila a dívida dela, muito pelo contrário. Que mais? Posição de caixa aqui, ó. No limite, por isso que ela tá fazendo aumento de capital. Perdendo na operação, perdendo no resultado financeiro, perdendo no capital de giro, né? Devastou o caixa dela. Esse é um tipo de empresa que, se não fizesse aquele aumento de capital, começava a ter dúvidas, inclusive sobre a continuidade dos negócios, tá? Porque ela vai fazer o quê? Ela vai vender o imobilizado dela para levantar dinheiro? Né? Complicado. Vai ter muito intangível no balanço, não é imobilizado fácil de vender. Ela vai levantar capital, vai fazer uma subscrição, beleza, né? Vai ter uma injeção de caixa, mas se não fosse isso, corria risco de continuidade. O que estamos fazendo? Beleza, a empresa tem que ir lá explicar, então estão atrás de novos contratos, focam em segmentos mais rentáveis, que ela tem mais expertise, né, reestruturando os outros, tentando melhorar o capital de giro e tal. Ó, venda de ativo, ela tá precisando chegar a vender. Mas, meu amigo, isso aqui é o plano ainda, né? Tem que muita coisa dar certo para ela se recuperar. Pontualmente afetado. Pois é, mas esse que é o ponto. Agora está sendo afetado pela reestruturação, mas antes era ruim também, né? Então não adianta. Quando normalizar, a gente vai, né, melhorar. Mas beleza, vai ter 18 milhões de EBITDA, parabéns. 18 milhões de EBITDA, velho. Não dá nem para segurar a empresa. Com essa depreciação e amortização que ela tem, tá? Não vai resolver só isso aí, tá? Não vai resolver mesmo. Tem que ter uma mudança profunda nos negócios dela para ela reverter essa situação. Então vai ter uma capitalização, né? Uma capitalização grande, porque 100 milhões, no caso, é metade do valor da empresa. Lembra da aulinha sobre aumento de capital. O que você tem que ver? Primeira coisa, tamanho imenso, 100 milhões. Desastre. Né? Nem cheguei a ver preço e tal. Mas é um aumento de capital grande e vai ser para quê? Né? Qual que é o outro fator importante? O que vai ser feito com o dinheiro? Vai ser investido no negócio? Não, vai tapar o buraco da dívida. Pior cenário possível, né? Capitalização imensa, diluição enorme, sem retorno prático. Vai reduzir o resultado financeiro. Mínimo. Tá tentando vender ativos. Nossa, tá feia a situação dela. Tá? Mensagem final, cenário desafiador. Mas, pessoal, não é só cenário, é diferente. Tem empresa que vai lá e tal, e vem um cenário pesado, aperta o resultado, ela faz o que pode, com a perspectiva de melhorar. Não, aqui o negócio já não estava indo bem. Tá? É diferente, tem que saber diferenciar isso. Aí o cenário desafiador, claro, né, deu uma cajadada na cabeça da empresa. Mas não é só o cenário, me desculpa, tá, Sequoia? Mas exclusão de contratos deficitários vai melhorar a margem, vai melhorar a integração. Tá, isso aqui, o que acontece? Tem que esperar para ver, tá? Então, no terceiro trimestre, vocês veem, que no segundo eles já falaram que ainda vai estar em andamento. Então, o que você faz? Olha o resultado do terceiro trimestre dela, vai sair lá pro final do ano, né? Em outubro, novembro, e ver se tem sinais de melhora, de margem, e quanto melhorou, tá? Porque não é só melhorar, precisa melhorar muito para reverter a situação dela. Tá? O aumento de capital vai destruir, né, o valor do acionista, mas vai entrar dinheiro, vamos ver se reduz endividamento, reduz impacto no resultado financeiro. Tempestade perfeita. Olha, não força a amizade, tá, Sequoia? Estamos confiantes com o período de transição. Então, essa história que você não pode cair, tá? É transição, vai melhorar e tal. Não, velho, esquece, não seja trouxa, não caia nessa historinha. Arthur, mas eu acho interessante, o que eu posso fazer? Tá aqui, ó. Vai lá no terceiro tri e veja se melhorou e o quanto melhorou, para ver se tá equalizado, tá? Aí tem alguma coisa importante. Então, ó, antes, é o que eu falei no começo do vídeo, eles sempre falavam muito de métricas, e número de pedidos, e número de clientes. Cuidado, tá? Com empresa que só fala de métrica operacional e não entrega resultado financeiro, tá? Enfim, aqui foi um desastre total e completo, nem tem muito o que falar.
Ok, pessoal, acho que tá bom, né? Para Sequoia foi uma análise legal, né? O pessoal, durante muito tempo no meu canal, me pedia para eu falar de empresas ruins também, empresas que não davam resultado e tal. Agora, o pessoal reclama. Quando eu falo numa empresa que não tem tô gastando tempo e tal, com empresas dessas. Mas é legal esse aprendizado, tá? Ver as empresas que não deram certo, por que não deram certo, o que aconteceu, qual foi o impacto nos números, porque você vai aprendendo a reconhecer os padrões. Né? Pode ter uma outra empresa no futuro, nada a ver com essa, que você acha interessante, mas você começa a ver que esse padrão aqui se repete. Tá? Então é importante esse tipo de estudo, sim. Tem o link do Rafael destacando a diluição, né, de quase 50%. Perfeito também. Então vamos lá, né? Nossa, é até difícil eu começar, porque geralmente eu começo numa ordem, do top line pro bottom line e tal. Putz, aqui é complicado, né? Vou colocar assim, ó, pressão no top line, não é isso aí também. Tentar evitar os estrangeirismos, né? Piorou a situação da empresa que já era complicada. Com queda expressiva na margem bruta, que já era muito justa. Né? Mas isso aqui vocês entenderam, né? O problema principal é o problema certo. Eu vou botar no final aqui, tá? Deixa eu fazer esse geral aí no final. Aí o que acontece? Rentabilidade ficou totalmente prejudicado. Né? Desde o resultado operacional. Então nem vou falar de margem operacional, margem líquida aqui, né? Então, endividamento da empresa disparou, pesando muito no resultado financeiro, tá? Do ponto de vista do caixa, a situação é pior ainda, com muitas dificuldades no capital de giro. Não precisa inventar muito mais, né? É o resuminho, né? A proposta do negócio da Sequoia tem acento? Acho que não, né? Até parecia interessante, mas a empresa nunca entregou os números. Né? A evolução na receita nos últimos anos não compensou os recursos investidos principalmente em aquisições. Esse é o ponto-chave da Sequoia. É porque caiu lá o e-commerce agora. Não, isso foi consequência e só piorou. Mas o ponto-chave é isso aqui, ó. Essa é a ideia principal que vocês têm que ir acostumando a extrair quando for analisar uma empresa. Tá? A empresa vai ganhar uma proposta bacana, muito investimento, mas o retorno desse investimento foi ruim. É um negócio de margem baixa, justo, que né, não aceita muito o desaforo. Resultado financeiro piorou muito o endividamento, e o resultado financeiro pesou. Né? Piora das margens operacionais fez um desastre e ela está aí a ponto de né, tem risco até sua continuidade. Teria se não fosse aumento do capital. Tá? Mas a empresa não entregou, a evolução da receita não compensou. Tá? Então, mesmo com o projeto de reestruturação, tá? Muito precisa ser feito para a empresa encontrar o seu caminho. Tá? Então tem que colocar isso aqui, que muita gente também cai fácil nessa história de reestruturação. Sempre vai ter uma empresa ruim, e toda empresa ruim, ela chega e fala assim, não, mas agora a gente está fazendo uma reestruturação, um turnaround é a palavra mais adorada, né? Que agora vai melhorar. E o cara olha e fala, não, uma oportunidade, a empresa caiu muito, tá com valor do mercado baixo, agora vai melhorar. Né? Então, muito cuidado para não cair nisso aí, tá, pessoal? Bom, acho que eu já falei mais do que deveria até da Sequoia. Foi uma boa análise, né? A gente sempre oportunidade para discutir sistemas de margem. Margem baixa por si só não quer dizer que a empresa é ruim, mas quando ela tem esses outros problemas,
piora a situação, então acaba sendo mais arriscado. Ponto-chave aqui é o que eu falei, né? Investimento não foi seguido de um retorno correspondente, por mais que a gente viu uma receita evoluindo, mas não teve contrapartida nos outros números, né? Geração de caixa ruim até piora a situação, você vê um aumento de endividamento muito rápido, né? Você vê que a empresa não conseguiu executar a proposta dela, que era ser eficiente, ganhar escala e tal, você vê nos números que não foi isso que aconteceu. Tá? E quando você, além de tudo, ainda paga uma expectativa muito alta numa empresa dessa, né, o resultado é brutal. E mais um ensinamento aí, aumento de capital agora vai destruir totalmente o valor da acionista, vai ser uma diluição imensa. Nem vai ser tanto dinheiro que vai entrar, 100 milhões não vai resolver a dívida da Sequoia. Se assim, vai diluir 50%, mas zera a dívida para a empresa começar meio do zero, né? Pelo menos sem esperança. Cara, 100 milhões aqui vai, né, resolver o problema aqui, vai dar uma aliviadinha no resultado financeiro. E você perdeu 50% no investimento, né? Então é o pacote completo aí para dar uma pá de cal na empresa. Beleza, pessoal? Uma empresa interessante para aprender vários conceitos. A Sequoia, por mais que os números não sejam legais, tá? Mas vale a pena. Valeu, pessoal. Por hoje é só. Um grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu.